Eles vagam pelo centro de São Paulo com seus cobertores encardidos, mãos queimadas, olhar vazio. Se concentram na Cracolândia. É difícil ver a situação dessa população e ficar indiferente à questão social, que poucos governos se animam a enfrentar. A Prefeitura de São Paulo lançou um programa considerado um avanço. Eles são chamados de viciados, drogados, bandidos, zumbis. Vagam pelas ruas de São Paulo e se concentram na chamada Cracolândia. São homens e mulheres de todas as faixas etárias que, para muitos, simbolizam o poder de destruição das drogas. É como se eles representassem o futuro de qualquer usuário de substâncias ilícitas. Mas as estatísticas desmentem o medo. Estima-se que apenas 5% da população mundial sejam usuários de drogas. Eu li um estudo outro dia apontando que um grupo de pessoas que usam a crack, que acompanharam ao longo de alguns anos, essas pessoas, eles analisaram os casos de óbito, de morte dessas pessoas, e a maior causa foi homicídio, não foi o uso do crack. Então isso faz a gente pensar que política está sendo feita. A criminalização do usuário é um dos principais obstáculos para o tratamento das pessoas e para pesquisas que possam revelar mais sobre esse universo. Pesquisas médicas, por exemplo, e estatísticas em geral, porque quem usa drogas não vai querer falar usei, uso, né? Porque sabe que tem medo de passar essa informação adiante. No caso das mulheres e LGBTs, a situação fica ainda mais grave. Uma travesti, né, pode não se sentir à vontade a buscar ajuda se necessário, porque ela não vai ser bem tratada no próprio local, supostamente estaria auxiliando-a. A psicóloga ressalta que as políticas públicas não podem desconsiderar a história de vida dos usuários e nem exigir que eles abandonem totalmente as drogas. O de braços abertos tem uma outra perspectiva, que vai entender o sujeito no seu contexto social, vai entender a utilização de drogas, né, de crack, não apenas isoladamente o crack de um lado e a vida do outro, mas vai entender a utilização da droga dentro da sua vida. Né? Por isso que o de braços abertos, ele incorpora diversas iniciativas, né, de promoção de inserção laboral, né, de trabalho, de ajuda estrutural mesmo para esses sujeitos. Recomeço é o programa do governo do estado. Ele prioriza internações compulsórias. De braços abertos da Prefeitura Municipal de São Paulo e aposta na redução de danos. Esses programas não se falam, digamos assim. O problema das drogas virou uma questão ideológica, Bruno? Sim, ela virou um problema ideológico, uma questão ideológica, e isso é um grande problema e um grande equívoco, né? Na verdade, deve existir um leque grande de opções para o usuário, né? Porque não existe uma receita de bolo. O que serve para um não vai servir para outro, né? E esse leque ele é importante existir, né? O grande problema é que ele também tem que ser pautado nos direitos humanos, num tratamento em liberdade, tem que ser pautado no respeito do sujeito, no respeito de suas escolhas. E, infelizmente, o que o Estado oferta não é esse tipo de serviço, né? Sim. Agora, existem dados que mostrem que uma forma funciona melhor do que outra? Quer dizer, você que está em contato com esse assunto, com esse tema, tudo isso, consegue perceber que realmente a redução de danos é mais eficiente? Recentemente saiu uma pesquisa sobre o de braços abertos dizendo que 88% das pessoas que são atendidas pelo serviço tiveram uma diminuição até de 60% do consumo de crack. Né? Então, isso é um número expressivo. Né? E ele demonstra que é isso. Se você estiver respeitando o sujeito e criando estratégias para lidar com a sua melhoria da qualidade de vida e que faça sentido para o sujeito, ela vai acabando sendo muito mais efetiva. Né? Quer dizer, ele se convence melhor, né? Eu não sei se seria convencer, mas eu acho que talvez se sinta abrigado. Sim, acolhido, abrigado. Ele sente que existe alguém que se de fato preocupa com ele. Eu trabalhei na Cracolândia durante 3 anos e
em diversos momentos, a pessoa olhava para mim e falava, nossa, mas você está aqui para cuidar de mim? Eu falei, tô. Eu falei, não, mas aqui só vem polícia para bater na gente. Eu falei, pois é, eu tô aqui para cuidar de você. Eu posso te ajudar de alguma forma? E aí eu conseguia desenvolver com ele diversas questões. E muitas dessas questões não era o problema do crack. Era um problema de odontológico, um problema dermatológico, um problema de clínico. E aí você vai cuidando disso, cuidando da saúde, cuidando do trabalho, de documento, e o sujeito vai melhorando a qualidade de vida e acaba largando o crack, se assim for o desejo dele, de uma forma muito mais natural. E mais eficiente também, Sim. né? Segundo o escritório da ONU sobre drogas e crime, as mulheres parecem enfrentar mais barreiras para ter acesso ao tratamento. Enquanto mundialmente 1 em cada 3 usuários de drogas é mulher, apenas 1 em cada 5 usuários em tratamento é mulher. Por que isso acontece, Bruno? Bom, a leitura que eu consigo fazer disso é que muitos serviços que foram pensados, ele tem uma percepção de cuidar do homem, né? Eu acho que eu acho que a gente tem muito que caminhar ainda, né? Nós vivemos uma sociedade machista e ela segue um tratamento voltado e formatado para o homem. E você pega um formato para o homem e a mulher, ela possui necessidades específicas, né? Sim. Então, eu acho que é por conta disso, mais por conta disso, assim, a mulher precisa de um tratamento específico e não dá para enquadrar ela em algo que foi pensado para o homem. Quer dizer, o que a gente pode inferir dessa situação? Foi pensado para o homem, mas a realidade é diferente. Então, o que acontece? Se a mulher for procurar uma ajuda, ela não vai se sentir... Ela vai se sentir deslocada, na verdade, né? Ela não vai se sentir pertencente àquele espaço. Sim. Eu acho que deveria ser feito um trabalho de perguntar para as mulheres que são dependentes, perguntar para os usuários, olha, o que você precisa, né? Qual que é a sua demanda? E tentar entender muito melhor esse universo. Só que nós vivemos uma sociedade machista e esse é um reflexo da nossa sociedade, né? Mais um. O álcool é uma droga lícita e, no entanto, estamos cansados de conhecer histórias trágicas imputadas à bebida. Comparando com outras drogas, ela é melhor ou pior? É o que quer saber uma estudante universitária. Eu queria saber qual a diferença da maconha para o álcool, sendo que a maconha, no caso, eu nunca soube de nenhuma história de agressividade, e o álcool a gente sabe que tem muitas histórias de pessoas que ficam mais agressivas e violentas mesmo com o álcool. Eu queria saber qual a diferença, como chegaram à conclusão de que a maconha que é pior do que o álcool. Essa é uma ótima pergunta. Existe uma pesquisa não muito recente de um pesquisador da Inglaterra chamado David Nutt. Ele diz que ele separa as drogas por maior malefício para o sujeito e para a sociedade, né, e para outros, e menor malefício. O álcool está em primeiro lugar, sendo que outras substâncias que são proibidas estão para o fim, né? Então tem a maconha que está no meio dessa tabela, tem o êxtase, o LSD que estão no final delas. Eu acredito que tem muito a ver com questões econômicas, questões moralistas, religiosas, do que de fato se ela faz mais mal para a saúde ou não. Acho que o álcool, com certeza, é a droga que mais faz mal na sociedade. E, no entanto, a gente vê comerciais, é uma coisa completamente liberada e sempre associando o consumo à realização pessoal, né? Sim. Você bebendo tal bebida, você vai ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor namorada ou o melhor namorado. Pois é, acho que deveria ser proibido qualquer tipo de comercial, de qualquer droga, qualquer substância deveria ser proibida. Vamos ver mais alguns serviços públicos para quem procura informações e tratamento para dependentes químicos em São Paulo. CAPS-AD, Centro de Atendimento Psicossocial, Álcool e Drogas. A dependência química se enquadra no seu serviço. São unidades voltadas a adultos, mas também podem atender crianças e adolescentes. PROAD Unifesp, Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes. O tratamento desenvolvido pelo PROAD é ambulatorial e direcionado aos dependentes de qualquer substância química, seus familiares e apoiadores sociais. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas foi recebido como um avanço em relação a legislações anteriores. Passados 10 anos, as prisões estão abarrotadas de usuários e traficantes e o consumo não diminuiu. Está na hora de reavaliar esse sistema, Bruno? Com certeza. Como eu já havia dito, a nossa política nacional, nossa lei,
atual sobre drogas, ela é muito ruim, porque deixa no ato do flagrante, de uma forma muito subjetiva, o policial decidir se aquilo é para porte ou é para tráfico de drogas. Sim. E isso fica de uma forma, né, meio que, né, à mercê do policial ali, né, do ato Sim. do flagrante. Agora, eles são instruídos, de alguma maneira, a considerar que tudo, que a droga é proibida, então não interessa se é uma pequena quantidade ou muita, pelo jeito é isso, né? Porque a gente está cansado de ver abordagens assim de pessoa fumando um cigarro de maconha e ser abordado pela polícia de forma violenta, né? Pois é, então, e é isso, né? Então, enquanto uma pessoa bebe, pega um carro e ela dirige, se ela atropela alguém, ela vai ser punida porque ela atropelou uma pessoa e porque teve um uso do álcool, né? Como nós não temos uma legislação né, que fale sobre a questão dessas drogas, se eu fumar maconha e pegar um carro para dirigir e atropelar alguém, eu só vou ser criminalizado pelo fato de ter atropelado uma pessoa e não pelo fato de ter fumado maconha também. Sim. Eu acho que nós precisamos ampliar um pouco essa discussão da atual lei de drogas e dar uma melhorada nela, né? Sim. Da questão do porte, estipular o porte, quantas gramas de tal substância é para uso, quantas gramas já é considerado tráfico. Sim. E, enquanto isso, fica à mercê mesmo do policial que está ali fazendo flagrante. Bruno, obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Para rever o nosso programa, anotar os endereços que indicamos e acompanhar toda a programação da TVT, é só acessar o nosso site, tvt.org.br. O uso de drogas psicoativas pelos humanos é mais antigo do que as primeiras civilizações. Foram encontradas estátuas egípcias datadas de 2.500 anos antes de Cristo, mostrando homens fabricando cerveja. Registros mais antigos comprovam o consumo de outras substâncias hoje proibidas. A folha de coca data de 8.000 a.C., o ópio 5.700 anos a.C., na região onde hoje é a Itália, e a maconha 10.000 anos a.C., na ilha de Taiwan. Seu uso era tanto medicinal quanto recreativo. Mas aí entrou em cena a Igreja, preocupada com a multiplicação dos pensadores humanistas que podiam contestar o seu discurso, os donos do dinheiro e o preconceito generalizado. Juntos, formaram uma cruzada para combater o seu uso indiscriminadamente, cada qual defendendo seus interesses. Como se sabe hoje, nada disso deu certo. O consumo só aumentou e o número de prisões também. Países europeus hoje adotam políticas mais realistas e humanitárias. Tratam o vício como problema de saúde pública e não como caso de polícia. Este talvez seja o melhor caminho. O Bom para Todos fica por aqui e até a próxima.